Globo Esporte tá na área pra gente falar da rodada do Campeonato Brasileiro e você já sabe, né? Henrique Fernandes tem que ser convocado, você tá bom? E aí, beleza, meu velho? Joia. Deixa eu ver aqui. Vamos começar falando do Atlético, jogo contra o Curitiba amanhã. O Galo tá um pontinho do G6 do Fluminense, a 4 do G4 do Palmeiras. Amanhã o jogo vai ser na Arena MRV. Alguns pontos importantes, o Atlético melhorou muito na defesa, né? Exatamente. Pra mim, essa reação do Galo tá muito atrelada à defesa. A gente traz alguns números. O Filipão tem 18 jogos. Legal. A gente separou os primeiros 9 e os últimos 9. Nos primeiros 9, 11 gols sofridos, um jogo só sem sofrer gol. Nos últimos 9 jogos, só 2 gols sofridos pela defesa do Galo e o time não tomou gol em 7 jogos. Faz toda a diferença, fica mais fácil vencer e pra mim o cara que tá se destacando nesse bom momento da defesa é um zagueiro uruguaio, xerifão, Maurício Lemos, que foi o jogador que ele mais utilizou, né? Olha aí. Nesses últimos 9 jogos só ficou fora contra o Atlético Paranaense porque estava suspenso, ganhou a vaga pra mim do Gemerson. Bruno Fux e Lemos tem sido a dupla de zaga titular do Atlético. E pra mim vão ser os 2 titulares amanhã também. E às vezes a defesa, ela não é importante só pra defender, né? Às vezes ele é um alicerce pro ataque. E isso, às vezes, o seu gol, um gol que vai te dar a vitória, ele começa na defesa. A gente separou o primeiro gol lá do Beira-Rio pra você ver como a defesa do Atlético trabalhou bem e como isso faz a diferença, né? A gente tá vendo aí o contra-ataque do Galo, ó, aceleradinho, o time conseguindo, a partir de uma roubada lá na defesa, recuperar essa bola e construir a ação de ataque pro Hulk. Então, é uma defesa que tem que estar sempre conectada, pressionando bem na frente, retornando na hora correta, roubando e acelerando pro time ser bastante ofensivo também. Curitiba, tá mal no campeonato, mas tem alguém pra ficar de olho? Cara, tem um centroavante lá que mete gol, hein? Gol nos 2 últimos jogos contra São Paulo e Atlético Paranaense. Islam Slimani, é um jogador argelino. Porra, foi a grande contratação, um jogador que já jogou em Portugal, jogou na Premier League na Inglaterra. E é um cara perigoso, é um cara que tem porte físico mais alto, que consegue fazer gol com poucas oportunidades. Eu não acho que o Coxa vai ter grandes chances, mas é um jogador que consegue matar com poucas chances, então o Galo tem que ter muita atenção aí. O provável Galo do Filipão não tem muito segredo, né? Cara, tá ficando fácil cravar, né? Deve ter o Otávio voltando pra jogar junto com o Batalha, os 2 volantes, o Edenilson deve ir pro banco de reservas, Guilherme Arana, antes de se apresentar à seleção, mais uma apresentação pelo Galo, dupla de zaga que a gente prometeu, Lemos com o Fux, a gente acha que vai ser isso. E na frente, esse quarteto que tem resolvido. Será que vai ter gol de alguém diferente do Paulinho nessa partida? Paulinho tem sido o rei da arena. Sempre ele, né? Mas não tem problema. Se continuar saindo gol, pro Atlético tá tudo certo. Rapidinho, Galo ganha? Eu acho que ganha. Vamos falar do Galo aqui no Rádio Esporte. Cláudio Rezende está chegando, Álvaro Damião também, Atlético e Coritiba. Duelo 6h30, Arena MRV, com casa cheia nesse domingão. Vamos falar do Galo, um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas. Massa do Galo se ligando nesse sabadão aqui na Itatiaia, no Rádio Esportes. Já no clima dessa rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, jogadores do Galo finalizando agora, né, a preparação para esse jogo contra o Lanterna, o Curitiba. Os atletas serão liberados agora, após o treino, mas voltam à noite para o regime de concentração. O Filipão vem, desde quando ele chegou, adotando concentração em jogos em Belo Horizonte, às vésperas dos jogos. E vem dando certo, né? O Filipão não vai mexer não na estratégia. Vai com o mesmo estilo aí, controla a alimentação, sono dos seus jogadores para a partida deste domingo, 6h30, na Arena MRV. O Galo vai entrar em campo, você já falou a rodada aí, sabendo dos resultados de quase todos os adversários diretos nessa busca aí pelo G4. Então, é fazer a parte dele e, dependendo do que acontecer até a bola rolar, né, o Galo pode ter aí um domingo muito bom nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Para vencer o Coritiba, a ideia do Atlético é chegar à 4ª vitória seguida no campeonato e também a 4ª vitória na Arena MRV. Porque o Galo, até aqui, contra Santos, Botafogo, Cuiabá, o Galo venceu sempre na Arena MRV. O primeiro jogo do Santos foi 2-0, os outros 2, 1-0. O time não sofreu nenhum gol e fica aquela expectativa, né? Será que vai sair o primeiro gol do Hulk? O Hulk, que tá buscando aí contra o Internacional, voltou a marcar, quebrou um jejum de gols, mas na Arena MRV ele não fez gol ainda. Só o Paulinho fez gol pelo Atlético na Arena do Galo nesse jogo de domingo. Então a expectativa pelo Hulk, né? Já que ele tá querendo aí fazer o dele também e começar a construir a história dele na Arena MRV com gols. Agora, pro torcedor, Cirilo, que está acompanhando o Rádio Esportes, ainda há ingressos para o jogo de amanhã. Vamos ter, muito possivelmente, o maior público da Arena. E a Itatiaia presta serviço para o torcedor. Ainda há ingressos para os setores Inter-Oeste, que fica ali logo abaixo das cabines de rádio. Tem também para o Inter-Sul,
onde vai ficar a loucura amanhã, atrás do gol à direita das cabines, no setor, no anel superior, e tem também no Brahma Sul, que é o anel inferior daquele mesmo lado onde não tem cadeiras. Esses 3 setores ainda com ingressos para o torcedor adquirir com preços promocionais para sócios. Agora, estacionamento da arena já está esgotado. Sempre a venda é online e antecipada, não tem mais vagas de estacionamento para carros. Então, qual que é a recomendação do Atlético? O torcedor pode ir de metrô, parar na estação Eldorado e, segundo pessoas, né, que estão ligadas ali à operação do jogo, a pessoa pode ter tranquilidade no metrô, porque tem um caminho seguro do metrô até o estádio. Então, a ideia aí de ir do transporte coletivo pelo metrô. Quem quiser ir pelo transporte executivo de ônibus, tem também o Conexão Arena MRV, com vários pontos em Belo Horizonte. Então é só entrar no site, lá tem os pontos aí, ingressos, né, ida e volta. O bilhete R$45 para sócio. E tem uma novidade com relação ao aplicativo, Cirilo. A gente falava mais cedo, né? Porque muita gente vai de aplicativo pro jogo. E a dificuldade na hora da volta. Porque aí é muita gente querendo buscar ali no aplicativo, né? A corrida e muitas vezes não consegue. Agora tem pontos específicos para esse jogo do Atlético contra o Coritiba. Uma vai ser na rua Gentil Portugal do Brasil, 55, ou na Praça do Torcedor, que fica localizada próxima à escadaria da Via Expressa. São 2 pontos fixos agora, principalmente no embarque pós-jogo na Arena MRV. Amanhã o jogo é 6h30, ali por volta de 8h30, 9 horas. O pessoal buscando aplicativo para voltar para casa nesse jogo. Portanto, que a gente deve ter, Cirilo, de novo, renda milionária, e o maior público da Arena tá pintando aí para mais de 36 mil torcedores. E o Galo tentando deixar esse torcedor feliz mais uma vez, quem vai na Arena MRV. Boa, Cláudio. Cláudio citou essa tentativa importante, né? Pro torcedor no pós-jogo também ter tranquilidade, pra cara que opta por ir por via aplicativo, né? Enfim, daqui a pouquinho o Fabiano Frade vai falar da operação de trânsito também para orientar o torcedor neste fim de semana. Mas, meu caro Léo Figueiredo, o Atlético quer vencer o jogo contra o Coritiba, time que tá lutando contra o rebaixamento, que vinha de 8 derrotas seguidas, mas venceu o clássico, né? Venceu o clássico contra o Atlético Paranaense na última semana. Evidentemente, o Galo tem adotado aquele discurso, pé no chão, tem nada ganho, mas não tem espaço para não vitória amanhã, né, Léo? Bom dia. Bom dia, Cirilo. O Galo tem a obrigação de vencer. Aí daqui a pouco você vai perguntar ao Edu Panzi e ele vai falar, Léo, não use a palavra obrigação, porque o cara, eles têm responsabilidade. Obrigação é muito. Pra mim, Cirilo, o que quer dizer com essa obrigação de ganhar? Que não pode deixar passar uma oportunidade dessa, jogando em casa, com um time melhor, onde o Atlético não sofreu gol, onde o Atlético ganhou os 3 jogos que disputou contra o pior time do campeonato. Então o Atlético tem sim uma obrigação, no bom sentido, viu, Du? Não fique com raiva, mas de ganhar o jogo, porque é jogo em casa, contra o Lanterna, tem que ganhar. Agora, significa que vai ser fácil, Cirilo? Não. O jogo anterior do Coritiba contra o Atlético Paranaense mostra isso. Daqui a pouco a gente vai ter mais informações do Coxa, mas o Coritiba que jogou contra o Furacão, ele só muda o Marcelino Moreno, que aí pro Galo eu acho até bom, que é ele é driblador, veloz, deu assistência, mas quem volta pro time é o Robson, que é o artilheiro do Coritiba. Ou seja, Cirilo, o Galo tem obrigação de ganhar? Tem. Responsabilidade? Tem. É favorito pro jogo? É. Vai ser fácil? Não. Então que tenha inteligência para construir um jogo e que a torcida jogue o tempo todo ao lado do time. Jogo duro, amarrado e tal, o gol não sai. Com paciência e com as peças que o Filipão agora tem, e depois que o Filipão mexeu no time lá contra o Inter, que ele se mostrou, que ele deu um nó no Eduardo Cudê, o Cudê perdeu até o rumo, saiu até da Libertadores. Eu acho que o Atlético tem tudo pra ganhar, Cirilo. Oi, Edu Panzi, o Atlético tem obrigação de vitória nesse domingo. Bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Tudo bem. Um abraço pra você, pro Léo, pra quem tá ligado no Rádio Esportes. Em termos de objetivo, né? O Atlético quer ficar no G4, ele precisa vencer o Coritiba, né? Mas aí você olha pro Coritiba, que briga pela permanência, né? Ele tem a obrigação de vencer os seus jogos. Vai ter a obrigação de vencer o Atlético, porque ele perdeu pontos que não poderia. Você acha que isso pode fazer um Coritiba até um pouquinho mais solto pra tentar uns 3 pontos? Eu acho que não, Léo, mas quando você pega adversários com essa característica, que quando sai de casa joga fechadinho, é um time que tá na parte de baixo da tabela,
a obrigação é tentar fazer um gol o quanto antes, porque se o gol sai cedo, você torna o jogo mais fácil, porque você obriga o Coritiba a abrir um pouco mais, a ir pra cima, porque perdido por 1, perdido por 10, né? Ainda mais na condição que tá o Coritiba. Mas se esse gol vai sendo postergado, o Atlético vai demorando a fazer o gol, vai trazendo uma ansiedade para a arquibancada, essa ansiedade passa da arquibancada para o campo, o nervosismo aumenta, o Coritiba passa a jogar com isso, o Atlético começa a se expor mais e o Coritiba pode aproveitar espaços para contra-atacar, mas a palavra obrigação ela vale pela tabela e pelo objetivo do Atlético. O Atlético busca G4, então ele tem que vencer o lanterna do campeonato. Mas eu acho que o que cabe mais é responsabilidade mesmo, pelo investimento, pela qualidade dos atletas, pelo fator casa. O Atlético tem a responsabilidade de ser protagonista no jogo, de controlar a partida. Agora é futebol, né? O futebol, ele apresenta algumas situações que fogem qualquer prognóstico antecipado em uma partida. Uma bola parada pode decidir o jogo, uma bola parada ali, um escanteio logo no início pode mudar todo o favoritismo, mas enfim, o Galo é muito superior ao Coritiba e o fator casa eu acho que influencia muito nesse jogo especificamente por conta da Arena MRV, por conta da fase do Paulinho jogando no estádio, o Cláudio trazendo aí de um recorde de público. Isso tudo influencia, isso tudo pesa. O Léo citou o Marcelino, a ausência dele, eu acho uma ausência muito importante. E rapidinho, Cirilo, sobre a vitória do Coritiba no Clássico, ela tem dois lados, né? Você vence um Clássico, você ganha um moral diferente. Só que você vem de uma sequência de derrotas e vence o Clássico, muita gente pode falar, venceu porque é Clássico, né? Clássico ali pode dar qualquer resultado, o time que tá pior às vezes vence. Quantas vezes a gente não fala isso pros nossos clássicos aqui, né? Então pode ter sido isso. Um ponto fora da curva do Coritiba e que ele faça a sua famosa regressão à média nesse final de semana e siga seu martírio de derrotas. Esse é o famoso voltar ao normal do campeonato. Ô, Cláudio, pra deixar claro, a turma que tá chegando agora, o Luiz Felipe Silva tá no chat, por exemplo, ó. Estamos com dificuldade de comprar estacionamento. Alguém sabe dizer o que tá acontecendo? Acabou. Tá acontecendo é que acabou, né, Luiz Felipe Silva? Já tá esgotado o estacionamento da Arena, não tem mais, por isso a gente deu algumas dicas aqui, ou vai de metrô, ou vai de aplicativo, ou conexão Arena MRV, ônibus executivos aí de várias partes de Belo Horizonte. Então não tem mais estacionamento do estádio, aquele estacionamento ali que é da Estapar por R$50, já está esgotado. A gente já imaginaria, né, porque são vagas limitadas, né, pro estádio e elas sempre estão esgotando. E esse jogo que tem aí o recorde de público a ser batido não iria mudar muito. Ô Cirilo, eu tô vendo aqui a última vitória do Coritiba em Belo Horizonte, tem matéria inclusive, nosso Henrique André no site. A última vitória do Coritiba em Belo Horizonte contra o Galo foi em 2014, logo depois quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil. Foi o famoso jogo da taça, a ressaca, né? O Galo tinha ganhado a Copa do Brasil sobre o Cruzeiro naquela oportunidade. Foi a última vitória do Coxa por aqui, depois disso foram 5 jogos e o Galo ganhou 4 vezes. No ano passado teve um empate, na época o Turco Mohamed, o técnico do Galo, foi 2-2 no Independência. O Galo estava vencendo 2-0, né? Parecia que o jogo seria tranquilo e o Coritiba foi buscar no segundo tempo os 2-2. Daqui a pouquinho, então, a gente volta, porque vocês vão debater aí, inclusive, a escalação do Filipão para esse jogo, né? As possibilidades do time. A gente fala também da situação do Eduardo Vargas, tá no departamento médico, ano que vem ele pode deixar o Galo. Tem alguns times de olho no Vargas, tem muita gente me perguntando sobre esta permanência ou não do chileno Vargas, que não tá conseguindo emplacar no Galo nos últimos tempos, Cirilo. Combinado, Cláudio. Já vamos falar mais do lado do Atlético. Quero saber do Coritiba também. Álvaro Damião está conosco, vai trazer detalhes do Coxa. Alô, Álvaro. Um abraço, Álvaro. Alô, Cirilo. Um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes. É isso, o Coritiba é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Coxa tem 17 pontos em 25 jogos. Para a partida de amanhã contra o Galo, o técnico Thiago Kozlowski, ele vai manter praticamente a mesma equipe que na última rodada venceu. Depois de muito tempo sem vencer, venceu na última rodada o clássico contra o Furacão, o Atlético Paranaense. Venceu e venceu bem. Ele deve manter praticamente a mesma equipe, apenas uma mudança. O meio-atacante Marcelino Moreno, um dos maiores dribladores da Série A, ele vai ficar de fora porque cumpre suspensão. O atleta argentino foi titular nas últimas 3 partidas e deu assistência
Corinthians diante do Atlético Paranaense e do Vasco da Gama. Na vaga dele, o atacante Robson retorna de suspensão e será o substituto. Ele é o artilheiro alviverde na Série A, com 6 gols marcados em 21 partidas. Eu vou anunciar o provável time do Coxa, mas primeiro eu vou falar para você, atleticano, para você que vai à Arena MRV amanhã para ver o Galo contra esse Coxa. Não deixe de levar para casa a sua recordação do jogo. Qual que é a recordação que você tem quando você vai ao jogo? É a memória, é aquilo que fica na sua memória. E a recordação física para você guardar em casa? Aí é o copo do jogo, né? O copo do Galo, o copo do jogo. Não deixe de comprar o copo do jogo quando você chegar à Arena MRV. São copos lindos para você poder fazer a sua coleção. Copo do jogo. Se quiser comprar pela internet, copodojogo.com.br, despacha para todo o Brasil. O provável time do Coxa para enfrentar o Galo é este: Gabriel, Natanael, Henrique, Kuzevic e Vitor Luiz, William Farias, Matheus Bianchi e Sebastião Gomes, Robson, Slimani e Diogo Oliveira. Valeu, Álvaro Damião, com notícias do Coxa. Seguimos falando do jogo, seguimos falando do Galo. Domingo Sávio Baião está conosco, trazendo as probabilidades, as possíveis situações desta rodada do Brasileiro para o Atlético. Fala, Baião. João Vitor Cirilo, ouvintes do Rádio Esportes. O Atlético é o maior favorito da rodada. Parece que ninguém tem dúvidas disso. E ele vai entrar em campo amanhã, às 18h30, já sabendo os resultados do Botafogo, do Grêmio, do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, e joga no mesmo horário do Bragantino. E Botafogo e Fluminense, confronto direto. O Atlético vai saber direitinho, em vencendo o Coritiba, qual posicionamento ficará ao final da rodada. Grande oportunidade para o Atlético já entrar no grupo da Libertadores, quiçá até da fase de grupos. Boa, Domingo Sávio Baião, rodada pode ser boa pro Galo, hein? E pro torcedor, a caminhada rumo à Arena MRV. Fabiano Frade tem as informações. Alô, Frade. Olá, João Vitor Cirilo. Olá, ouvinte ligado no Rádio Esportes. Uma operação especial de trânsito para o jogo do Galo na Arena MRV neste domingo pela primeira vez em um horário mais tarde, às 6h30 da noite. Já a partir das 8 horas da noite deste sábado, já terá uma alteração de circulação do entorno da Arena MRV. E já no domingo, uma inversão ali no sentido de circulação das ruas próximas. Para chegar ao estádio, os veículos vão acessar os estacionamentos da Arena MRV, utilizando a rampa de acesso do estádio no sentido Contagem. A saída, inclusive, terá aquele esquema dos balizadores da fita zebrada, exatamente na faixa da direita da marginal da Via Expressa, permitindo o caminho ali dos pedestres. E para quem vai de carro, lembrar que são 2.345 vagas de estacionamento somente pela Via Expressa e somente quem fez a compra antecipada. É com você, Cirilo. Valeu, Fabiano Frade. Informações também, prestação de serviços, né, ao torcedor, e vai estar presente na Arena MRV neste domingo. Claro, a Itatiaia vai estar e vai trazer informações direto do palco do jogo a partir de 5 da tarde. A jornada esportiva com o Caixa na Itatiaia, Atlético e Coritiba. Cláudio Rezende está de volta, segundo tempo do Galo. Fala, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Galo tem amanhã esse jogo contra o Coritiba, o treino último já finalizado na cidade do Galo. À noite tem concentração. E o Felipão ainda não tem a programação oficial divulgada pelo Atlético, mas como na semana que vem é data FIFA, jogadores vão ter segunda e terça-feira no mínimo de folga para voltar na quarta, e aí o time teria uma semana ainda, né? Uma semana e pouco para o jogo seguinte, que é contra o Palmeiras. Aí é um confronto direto na parte de cima da tabela, lá no Allianz Parque. O jogo está marcado para quinta-feira, dia 19. Então, sem ser a próxima quinta, na outra ainda, a próxima rodada para o Atlético. Aí depois não vai ter descanso, não. Tem jogos quinta, aí domingo tem o clássico contra o Cruzeiro na Arena. Na outra semana já tem o Bragantino, na outra quinta, outro confronto direto lá em Bragança Paulista. No fim de semana tem outro compromisso que é contra o Fluminense. Então, o Campeonato Brasileiro vai dar uma acelerada agora, antes das finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores também. E para essa semana, Cirilo, o Atlético vai ter só a ausência do Arana. O Arana está convocado para a seleção brasileira, então joga amanhã e vai servir a seleção do Fernando Diniz para as eliminatórias.
O zagueiro Maurício Lemos, eu apurei no Atlético que ele não foi chamado. O Uruguai tá deixando pra última hora, deve divulgar a lista esse fim de semana, a lista oficial, mas o Lemos não foi nem pré-convocado, então fica por aqui mesmo. É bom pro Galo, né, que não corre risco de perder hoje o titular do time, o zagueiro Maurício Lemos. Eu falei sobre o Vargas na primeira passagem, né, primeira participação. O Vargas postou há pouco uma foto na fisioterapia do Atlético, né, com o equipamento lá no joelho esquerdo, fazendo ultrassom para se recuperar de uma entorse que ele tem no joelho esquerdo. Muita gente me pergunta na rua, o Vargas está no departamento médico, ele sofreu uma lesão no treino, né, uma entorse no joelho. Agora, o Vargas, pelo que a gente sabe, o Atlético já liberou o empresário dele para procurar times pro ano que vem. Ele tem contrato aqui no Galo, só que é um alto salário. E esse ano, principalmente, o ano passado já foi assim, mas principalmente esse ano, não tá valendo a pena, né? O custo-benefício do Vargas tá muito alto pro Atlético. Um jogador com salário elevado e que não tá figurando nem como primeira opção de banco. Um jogador com salário do Vargas, na realidade, tem que ser titular, né? Mas quando não é titular, pelo menos uma opção imediata. E ele tem contrato com o Galo, Cirilo, até o fim do ano que vem. E aí alguns clubes do futebol brasileiro são aquelas sondagens, especulações por enquanto. Santos e Vasco teriam interesse. Eu conversei com colegas de Santos, o Santos ainda vai ter uma eleição no fim do ano e aí tem que se tomar um rumo de quem vai ser o presidente e qual vai ser a ideia para o ano que vem. O Vasco também tem essa situação aí que a gente está acompanhando, né? Uma dificuldade lá da 777, que é a nova dona do Vasco, a SAF, de pagamento, e esses dois times estão disputando para fugir de rebaixamento, né? Se um time for rebaixado, sem chance de ter o Vargas pro ano que vem. Então o futuro do Vargas será definido. O Cirilo tem contrato no Galo, mas a ideia é de que ele consiga outro clube e que não fique por aqui em 2024. Contrato longo, salário alto, escolha que o Atlético fez quando renovou o contrato, estendeu o vínculo dele, entendia que era um cara útil. Nessa temporada não vem sendo útil e é um problema que tem que resolver, viu, Léo? Encontrar time nesses moldes é complicado. Ninguém vai querer pagar isso. Ninguém vai querer pagar isso no Vargas. Eu não vou aqui, Cirilo, ser profeta do acontecido para falar, não poderia ter renovado. Eu acho que não poderia ter renovado com este salário. Isso, com toda sinceridade, isso é salário para um cara no futebol brasileiro, para time que está muito bem financeiramente e para um titular absoluto do seu time, porque é muita grana. Para você pagar isso para um eventual reserva, um cara que já teve seus momentos de ajudar o Atlético, mas são muito mais momentos fora do time do que dentro do time ajudando. Então, a renovação em si, eu não vou ficar tirando pedra, porque o Vargas teve sim alguns bons momentos. O que eu acho loucura é o valor do salário. Eu acho um absurdo. Se apostar isso num jogador que não é muito estável, ele é instável. O Vargas acende, apaga, ele entra, arrebenta 2, 3 jogos, define, joga muita bola, aí depois ele tá com preguiça. Aí ele não entra no time, aí depois lesão. Então, assim, foi um mau negócio que o Atlético fez e talvez tenha que ter agora uma reparação de danos, né? Prestar, pagando metade do salário, alguma situação assim, ver se arruma alguma negociação para ele. Só um detalhe, viu, Cirilo? O Galo não tá adotando esse tipo de prática, né? Isso era mais comum no passado, de emprestar pagando parte do salário. Mas vamos ver, né? Como se desenha essa situação do Vargas para o início do ano que vem. Se não tiver jeito, talvez o Galo pode arcar com uma parte, por exemplo. Cláudio Rezende volta já com mais destaques do Atlético aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Giro final do Atlético, Cláudio Rezende. À noite tem concentração, jogadores dormem no hotel da cidade do Galo. O Igor Rabelo, zagueirão, já está disponível para o técnico Luiz Felipe Scolari. Resta saber se ele será relacionado. Eu explico porque são 3 zagueiros para o banco. Ele possivelmente vai escolher 2 entre Igor Rabelo, Gemerson e Hever. O provável Galo de Everson, Mariano, Bruno Fux, Lemos e na esquerda o Arana, que depois vai para a seleção brasileira, Otávio, Batalha, Pedrinho, o trio de ataque Pavon, Paulinho e Hulk, amanhã 6h30 na Arena MRV. Giro